Bom, pessoal, então é isso. Hoje a gente vai iniciar aqui nosso encontro. A gente está esses dias só para fazer orientação mesmo. No caso de vocês estão fazendo um resumo, querem discutir alguma coisa sobre o projeto Inicia. É esse tipo de atividade que a gente está fazendo nessas tardes, né? Lucas, você mandou quando esse arquivo? Eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu tenho um arquivo aqui. Não. Ah, recebi sim, mas não deu para ler. Outra coisa. De Michele, que está chegando agora, também recebi aqui um resumo. Eu posso olhar aqui rapidamente, né, e fazer alguns comentários. Pronto, ok. É interessante, Lucas, você fazer. O tema do seu trabalho foi Injustiça Epistêmica no Brasil, reflexões críticas sobre a injustiça estrutural. É bom você já encaixar, já que você quer trabalhar, pelo que eu vi aqui, a questão do o racismo ou gênero, eu sugiro o seguinte: delimite qual um dos dois você quer fazer, tá? No caso do Inicia, se você pensa em levar isso aqui para o Inicia, é bom delimitar para qualquer um desses dois, né? Pode ser gênero, pode ser racismo, e tem que, deixa eu olhar aqui se você colocou, e tem que fazer uma análise aí dentro do contexto de uma perspectiva internacional. Por exemplo, como é que ficaria essa questão diante dos tratados internacionais, do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, do, do, do Sistema Interamericano, né? Então, tem que fazer um link aí. Aí, o que é que eu recomendo? Você tem que dar uma delimitada. Ok, a gente vai falar sobre isso, Marcos. Sim, Lucas, você ia falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo? Tem mais algo para acrescentar, pessoal? Tem, assim, é bom você fazer esse resumo no sistema que a gente deu o modelo, né? Ou seja, num Uhum. parágrafo único, coloca as palavras-chave, porque aí já Uhum. serve para mandar para algum evento. E também tem uma coisa, sobre Inicia, é bom projetos que você possa justificar uma análise durante um ano de trabalho, entendeu? Então, por exemplo, gênero, pronto, vou ser claro para você, eu não recomendo gênero. Por que que eu não recomendo gênero? Não porque o tema não é pertinente, é porque gênero já é abordado pelo pessoal do Nugem. Então, se a bolsa de inicia for em relação a gênero, vão querer dar para o pessoal do Nugem, entendeu? Porque eles já vão apresentar trabalhos sobre gênero e aí vão dar prioridade a eles. Então, como o nosso grupo aqui é Justiça Internacional, poderia sim ser sobre gênero numa perspectiva de tratados internacionais, do sistema interamericano, mas, como eu estou dizendo, né, é, é, eles vão dar preferência à do próprio Nugem, já que existe esse órgão. Então, você fala também do racismo no seu resumo, então seria interessante você focar na questão do racismo. Inclusive, certo, pesquisando e já colocar isso no título, viu, a questão do racismo. Pesquisando, por exemplo, a jurisprudência da Corte Interamericana em relação à questão do racismo também, você já pode fazer uma busca prévia, né, vendo se eles têm decisões, muitas decisões sobre a questão do racismo. Então, seria um caminho interessante. O da ONU também, entendeu? Porque você tem que justificar, porque você vai ficar um ano pesquisando, sabe? Por exemplo, teve um caso de uma aluna nossa que apresentou um projeto bem interessante. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Samuel. Mas aí o pessoal do Inicia não aprovaram o projeto porque disse que a ideia já estava pronta do artigo, entendeu? Não justificava ela ficar pesquisando um ano em relação àquele tema, porque, como eu disse, a ideia é que você passe um ano pesquisando um tema, então você tem que analisar dados, tem que justificar que você vai fazer uma análise durante aquele período, entendeu, Lucas? Sim, sim. Eu já pensava mesmo em escolher um tema para delimitar. Eu enviei para o senhor com esses dois temas já para ver se o senhor sugeriria algo melhor. E outra coisa
sobre o Inicia, eu já vi que perguntaram aí sobre o Inicia, né? Hum. No portal da SES, quando entra para fazer a inscrição, não está disponível, quando aperta aqui, inscrição Mas eu inicia. acho que não está disponível mesmo. É porque é o seguinte, o Inicia primeiro manda para o comitê científico. Aí para o comitê científico está disponível. Se o comitê científico aprovar aquele projeto, e por isso que é bom começar a fazer antes, porque tem que passar primeiro pelo comitê científico. E se o comitê científico. Pronto, o comitê científico seria uma pré-instância. Se o comitê científico, por exemplo, mandar completar o projeto, aí você tem que ter tempo para completar o projeto. Entendeu? É por isso. Aí você deve ter clicado no link direto de mandar o inicia. Não, ainda não está Ah, aberto, não. entendi, professor. Entendeu? Tem que fazer o projeto primeiro, aí depois manda para o comitê científico. Depois o comitê científico ele pode mandar fazer alguns ajustes. Aí depois o comitê científico, aí é que ele vai para o inicia mesmo, né? Professor, no caso, o que a gente manda é aquele dossiê que você pede para fazer no começo, né? Aquele tipo de documento que tem um objetivo específico, geral. Sim, eles têm que ter, tem um modelo lá, né? Tem que ter objetivo. É um projetinho, né? Mas agora, assim, a primeira coisa que é importante vocês fazerem é o resumo, né? Depois, em cima do resumo, é que você vai escrever aquilo, objetivo geral, específicos, hipótese. Foi porque a gente começou, lembra que a gente começou a fazer Lembra? sobre a ditadura, a justiça e transição, e tá faltando mandar, a gente já terminou, tá só ajustando. Aí falta mandar para você analisar. Aí seria aquele documento que você aprovaria para o comitê. Não, no caso de vocês, porque vocês já têm um tema, né? É. Tô falando aqui quem tá, no caso de Lucas, ele ainda está fechando o tema, né? Para quem está fechando o tema, começa no resuminho. Para Assim, quem está na fase de vocês que já fez o resuminho, já fechou um tema, aí já tem que fazer o projeto, já com aquelas coisas, né? Objetivo geral, específico, revisão de literatura, né? Com aquela coisa toda, né? Sim, aí sim, pode mandar para a gente corrigir. Aí depois que eu corrigir, vocês fazem as correções, já caminha para o comitê científico, porque como eu disse, o comitê científico ele pode determinar correções e aí a pessoa faz as correções e encaminha de novo. Se ficar muito em cima, por exemplo, é em outubro, você diz, outubro está longe em termos, porque o comitê científico só se reúne uma vez por mês. Então, por exemplo, se algum de vocês conseguir mandar para agosto, praticamente vocês só têm setembro para dar entrada, né? Então, é um perto, mas nem tanto. Para dar entrada com folga, o ideal era dar entrada com folga no mês que vem. Acho que em julho eu não sei se o comitê científico vai se reunir, não. Mês que vem, com certeza. Entendeu, Letícia? Entendi, professor. Eu vou. Aí pode, no caso de vocês, já podem fazer naquele modelinho que a gente mandou. Ah, não, a gente fez. O ruim só foi fazer a revisão de literatura. É mais, para mim foi mais complicado. Certo. Entendeu? O que mais? Pronto, gente. A gente tá aqui só para conversar com vocês, tirar essas dúvidas mesmo. Entendeu? Ô, Como eu disse. professor, eu queria saber se eu podia enviar um artigo que eu tenho, acho que desde o quarto período, meio que pronto para enviar agora. Sabe aquele congresso de Direito e Literatura, a RDL, que é internacional? Vai ser até quando? Porque aí esses dias eu estou corrigindo a tese de doutorado e já vai perto de começar provas, né? Não, no caso não saiu ainda para data de entrega, não. É em julho. Ah, certo. Então você pode me mandar. Deixa eu olhar aqui. Julho, né? Você pode me mandar lá para o dia 10 de junho, por aí. Aí eu estou disponível para corrigir tranquilo. Tá bom. Já que vai ter tempo para isso, entendeu? Professor, aquele congresso que a gente submeteu o texto ano passado, o Abrace, ela abre para artigo? Ou só para resumo? Às vezes eles abrem para artigos, viu? Tem que ficar de olho lá no site Abrasde, né? Abrasde, Associação Brasileira de Sociologia no Direito. Eu vou até olhar agora. E o de Direito Internacional também. Mas ele eu sei que abre. Qual de direito, o de direito internacional, qual deles? O que a gente submeteu ano passado também.
O primeiro, que foi o primeiro congresso Sim, dele. sim. Abrage, cadê? Eu tô entrando aqui no atual. Se for igual ao ano passado, abre só em outubro. Só vai abrir em outubro. outubro, né? Não tem nada de novidade não aqui. Não tem no site. Tem várias instituições desse tipo que estão sempre abrindo o congresso, né? E agora já a gente está entrando na temporada de eventos mesmo. Abrage. Eles, inclusive, têm página nas redes sociais. 11º congresso que vocês fizeram foi o 11º, né? Então, esse é o último que tem. Ah, já saíram os anais. Você viu, Letícia? Não. Abriu, professor, para artigo? Não. Saiu os anais do que vocês sim, fizeram. Difícil. Com a publicação dos resumos, tá aí no chat. Eu vou olhar depois. Olha, porque aí você já atualiza o seu currículo Lattes, porque coloca, né, lá como publicação. O nosso de direito agora, a gente deve as publicações saírem no segundo semestre, né? A gente vai dar uma corrigida, vai mandar para alguns alunos. Perfeito, Samuel está querendo saber em relação às reuniões faltadas, né? Perfeito, a gente vai dar uma olhada, Samuel, em relação às reuniões faltadas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O problema que eu tô, para dizer sinceramente, é porque nem todo aluno ele chega no dia e coloca o nome no chat e aí às vezes não vem a relação. Por exemplo, é importante você sempre dar um boa tarde, um até mais para quem vier, né, aqui para o nosso encontro, porque aí registra naquele um relatóriozinho, não sei se vocês já viram, né? Tem um relatóriozinho que informa para a gente. Mas aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui. Inclusive eu estou olhando aqui. Pronto, Larissa, Marcos, Samuel. Não dá só para quem colocou. Eu tô com as listagens aqui do chat, né, das reuniões. Tô abrindo aqui, viu, Samuel? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Já vi. É o seguinte, Samuel, não dá para saber, assim, como você não comentou todas as reuniões, você não comentou no chat, inclusive eu não achei nenhum, eu sei que você veio, mas eu não achei nenhum com o seu comentário, não sei se você não fez postagem. Dos que eu olhei aqui, eu olhei 4 não, 5. Mas vamos fazer o seguinte, para ser justo, e também criar uma normativa para todos, e depois eu vou postar isso. Todos vocês que entregarem pelo menos um resuminho, agora, semana que vem, eu coloquei, até que dia? Foi dia 1º que eu coloquei, deixa eu olhar. É bom conferir. Ou foi dia 1º ou foi sexta. Eu coloquei para vocês encaminharem os resumos, né, escolhendo o tema de trabalho. Porque realmente agora, para eu delimitar qual foi, se a pessoa não colocou boa tarde ou presente no chat, e aí eu esqueci também de pedir, e aí também é uma falha minha, né? Já que eu mesmo não lembrei do pessoal, olha, coloque aqui a sua presença no chat, que o chat só acaba registrando quem fez alguma manifestação, né? 1º de junho, isso, eu tô entrando aqui. 1º de junho, perfeito. É isso mesmo. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, todos aqueles que entregarem o resuminho, eles vão, já que eu mesmo não consigo delimitar exatamente qual foi a reunião que a pessoa esteve ou não, e também se a pessoa não falou nada na reunião, nem está gravado e nem está escrito no chat, viu, Samuel?
Então, todos aqueles que entregarem um resuminho no prazo, até 1º de junho, agora também não vou prorrogar, porque o próprio eu tenho que fazer um relatório para o próprio LAPRE. E eu vou dar a presença, tá? Eu não vou exigir mais que se faça o fichamento ou resumo, não. Se a pessoa quiser fazer, fica sendo facultativo, entendeu? Se a pessoa quiser fazer, se a pessoa quiser ler depois, mas assim, eu não vou colocar mais como obrigatório, não, porque nem eu estou sabendo delimitar isso. Agora tem que fazer esse resuminho, entendeu? Tem que fazer o resuminho que a gente está discutindo, pelo menos. O resuminho, pessoal, ele é o começo da ideia da pesquisa, e a partir dali a gente desenvolve um artigo científico, ou mesmo um resumo expandido para um evento, ou o próprio inicia, né? Que o resuminho dá a ideia do que você quer trabalhar. Então, eu vou avisar isso, viu, Samuel, no grupo depois, que quem eu vou colocar como facultativo, já que eu mesmo não consigo. E o aluno esqueceu, pronto, eu também não lembro, não. Eu lembro que eu fui alguns dias, mas eu não lembro. Eu sei que eu faltei outros, que não é o seu caso, né? Mas não sei qual. Pronto. Entenderam? Então, a gente deixa como facultativo. Só exige o resumo mesmo. Marcos, lawfare, na América, você está falando assim, dentro da Corte Interamericana, né? Dentro da Corte Interamericana, dificilmente você vai achar alguma coisa sobre lawfare. Porque, que eu saiba, eles não têm casos de lawfare na Corte Interamericana, tá? No caso, casos que poderiam ser julgados na Corte Interamericana. Exato. Casos que... Ah, não, isso aí, meu querido, tenha vontade. Aí tem. Pronto, aí tem. Quer ver? Ó, aí tem. Dá para eu enunciar. Se você quer discutir assim, eu recomendo que você delimite. Pronto, vamos falar aqui do caso de Marcos, né? Marcos, como eu disse, não vai ter decisões concretas no sistema interamericano que envolva lawfare. Lawfare, para quem não sabe, pessoal, é aquelas usar o judiciário para você perseguir uma pessoa. Agora, isso pronto. Tem um autor muito famoso que não sei se vocês sabem o que é um brasilianista. Deixa eu ver se eu pego o livro dele. Tá por aqui, fácil. Tá. Eu vou pegar ele aqui. Tá lá em cima na estante. Esse livro, Ditadura e Repressão, de Antony Pereira. Antony Pereira é um brasilianista. O que é um brasilianista? É um autor estrangeiro que pesquisa o Brasil. Ele é americano de origem portuguesa, quer dizer, a mãe é inglesa e o pai é português. Ele foi professor visitante da UFPE na época que eu estava fazendo mestrado em ciência política, né? Ele é de ciência política. E ele é diretor do Instituto de Estudos Brasileiros do King's College em Londres, que é uma das melhores faculdades no mundo. E ele só pesquisa o Brasil. Pesquisa o Brasil, América Latina e tal, né? E era professor visitante na época lá que eu estava fazendo mestrado em ciência política. Acaba muito bom, é um dos melhores do mundo na área. E ele fala, Marcos e os outros colegas aqui, que aqui no Brasil existe uma coisa que ele chama de legalismo autoritário, que é você fazer coisas autoritárias e usar a lei para justificar esse autoritarismo. Tentar disfarçar de legalidades. Estão entendendo mais ou menos como é a ideia, né? Ele chama isso de legalismo autoritário. Então, o lawfare é uma forma de legalismo autoritário que está dentro da cultura aqui do Brasil e dos países da região. E, para ele, o país que tem mais legalismo autoritário é o Brasil, no qual se usa a legalidade para disfarçar, né, autoritarismos, né? Então, no caso, Marcos, tem muitas situações em que poderia ser levado, mas nenhum deles foi levado ao sistema interamericano, e aí você poderia discutir essa possibilidade. Por exemplo, não só no Brasil, né? No Brasil, o caso mais patente foi Lula.
de lawfare, mas existem outros casos também. Na Argentina nós temos casos, na Bolívia nós temos casos disso, no México nós temos casos também dessa questão, entendeu? De uso de lawfare. Agora, Marcos, você fala inglês? Ou lê, pelo menos, não precisa falar não. Não, professor, ainda não. Porque seria interessante. Com espanhol também dá para se virar, mas seria interessante. Por quê? Porque a literatura de lawfare, a base das análises, você vai achar muita coisa, inclusive dos autores aqui da região, né? Você vai achar muita coisa em inglês, mas acha em espanhol também. É interessante a ideia, é um tema muito rico e dá para desenvolver tranquilamente, mas aí, como eu disse, casos tem muitos casos, e aí eu delimitaria por alguns casos específicos, né? Que quisesse. Por exemplo, o caso da Bolívia, com Evo Morales, tem na Argentina, em relação à questão, principalmente de Cristina Kirchner, tem no México também alguns casos, viu? Acho que Colômbia também tem alguns casos também de lawfare. Acha, mas tem que pesquisar principalmente em espanhol. Deixa eu dar uma olhada aqui no Cielo. Se eles têm. Não sei se você já olhou, já pesquisou no Cielo, na plataforma Cielo. Já deu uma olhada na plataforma Cielo ou não? Não, professor, olhei não. Pronto, a plataforma Cielo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lawfare. Tem vários casos, viu? Deixa eu botar aqui para você dar uma pesquisadinha. Tem vários casos, inclusive da Colômbia. Eu tinha falado da Colômbia, apareceu logo aqui. Na Colômbia apareceu o caso Lula e apareceu o caso da Colômbia e tem outros casos também, né? Então tem sim. Deixa eu olhar naquela plataforma da A6, na EBSCO. Acho que vocês conhecem, não? A A6 ela tem uma plataforma de artigos muito boa. Aliás, tem duas. Tem o da RT, da Revista dos Tribunais, e tem uma EBSCO, que tem todas as áreas, né? Tem saúde, tem outras áreas de humanas também, tem uma porção de coisa. EBSCO Host, essa plataforma. Deixa eu olhar se na EBSCO tem. Tem também, em inglês. Inclusive falando de Rússia. Tem. Tem muita. A maioria dos artigos são em inglês. Deixa eu olhar na RT. Mas tem. RT tem não. RT não quis entrar nessa polêmica, não. É porque no Brasil teve muita polêmica em relação ao lawfare devido ao caso Lula, né? Ah, tem sim. Tem sim. Na RT também tem. Tem sim. Tem pouca coisa na RT, mas tem. Inclusive, tem até um artigo, poxa, 2017. Esse aqui eu vou colocar, esse artigo é da RT, eu vou colocar, inclusive vocês podem olhar, que parece ser muito interessante. Se eu tivesse com tempo agora, eu ia ler. O Martelo Moro, um artigo de 2017, viu? Moro aqui estava no auge da popularidade. O Martelo Moro, a Operação Lava Jato e o surgimento do juiz Partiçan no Brasil.
de Matheus Felipe de Castro. Esse cabo é corajoso, viu? Aí vocês colocam na plataforma RT, quando vocês entram no portal do aluno, coloquem na plataforma RT. Aí você coloca lá o nome do artigo, é da Revista Brasileira de Ciências Criminais. Poxa, vou até... Não, esse aqui eu fiquei muito curioso, porque pro cara escrever um negócio desse em 2017, tem que ser muito corajoso, viu? Muito. Não é pouco, não. É de Santa Catarina, ele. Acho que eu conheço a turminha dele. Tem uma turminha lá bem legal em Santa Catarina. O cara cita Foucault, já gostei, viu? Vou até salvar aqui. Tá parecendo que esse artigo dele tá muito bom. Zaffaroni. Carl Schmitt, o cabo é bom, viu? O artigo dele. Pronto aí, Marcos. Dá uma olhada nesse artigo. Esse artigo aí já serve para você. Vou olhar assim. E de gente corajosa. Gente corajosa eu gosto. E muito bem, o cara cita Foucault, cita uma porção de autores importante. Carl Schmitt, né? Já sei, a turminha lá de Santa Catarina, tem muita gente boa ali. Porque naquela época, vocês sabem, né? Naquela época que Sérgio Moro estava no auge, ninguém tinha coragem de publicar alguma coisa sobre ele, né? Quem mais? Sim. Pronto, o de Michele eu recebi aqui. Viu, Michele? O seu resuminho. A princípio está tudo ok, ele só precisa fazer alguns ajustes de acordo com o lugar que você quiser mandar quando abrir, entendeu? Ou se você já quiser mandar, tem alguns eventos que dá para se mandar, mas assim, a princípio, deixa eu dar uma olhada, abrir aqui de novo, abrir não, olhar ele aqui de novo, você fez aquelas correções que a gente colocou, né? Fiz sim. Sim, é isso, você fez, falou aqui do sistema internacional, e fere, isso mesmo, é inconstitucional e fere os direitos humanos, né? A questão do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, perfeito. No caso seu, Michele, como eu disse, a jurisprudência as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos fartas e favoráveis aos povos indígenas. Então, é tranquilo, o seu aqui tá bom, viu? Você já pode até mandar esse aqui, já serve como teu resumo já para a questão da carga horária do LAPRE. Pronto, tá certo, professor. Obrigada. Nada. Pronto, gente. Quem mais vocês têm? Fica à disposição de vocês. Agora, eu gostei do artigo do rapaz aí. Muito bom. Ixi. Cabo é bom, viu? Podem ler. Cita o Pai Vará também. Sim, Michele. A gente ainda não está previsto, não, mas no começo do semestre, quem tiver interesse, como sempre, nos nossos projetos para renovar e aí prosseguir a orientação, né? Para poder fazer, por exemplo, você terminou um resuminho agora, aí você diz, não, eu quero desenvolver o artigo no projeto, quero fazer um projeto de inicia, um projeto de mestrado. A gente também faz, viu? Eu vejo hoje muita gente cobrando mentoria para fazer mestrado e não sei o quê, mas no grupo, principalmente para aqueles alunos que já estão perto de concluir, né? O grupo também tem toda a possibilidade, a gente já fez isso, não nesse grupo que começou agora,
mas no grupo anterior, né, essa questão de orientação de projetos de mestrado. Então, também é uma ideia, né? E aí eu deixo esse aviso, inclusive, para os concluintes aqui, que tem muitos alunos aqui que já estão chegando no final do curso, quer fazer um mestrado. Pode ser um mestrado tanto em Direito quanto em Ciência Política, né? E Direitos Humanos. Pronto, 3 mestrados que a gente tem aqui perto, seja aliás, aqui na nossa região eu recomendo basicamente 2, né? Unicap e o da UFPE. E a gente já teve no projeto anterior, a gente tem alunos, inclusive eu sou co-orientador de Glásia, não sei se vocês conhecem Glásia de Santa Cruz, que ela faz mestrado, ela saiu do nosso grupo anterior de Justiça da Transição, ela fez o projetinho lá e entrou no mestrado, inclusive eu estou co-orientando ela, né? Pode ser co-orientador, só não ganha nada, né? Mas pode ser co-orientador, só ganha declaração. E aí eu estou co-orientando o trabalho dela juntamente com o orientador lá, que foi professor da SER, né, Bruno Galindo, e foi meu orientador, fui monitor dele, né, depois ele passou no concurso e foi trabalhar lá na Federal. Então, sim, pessoal, aqui, basicamente, os assuntos que a gente discute aqui dá para levar para 3 programas da UFPE. E o da Católica também, né, os da Católica também. Dá para levar para Direitos Humanos e Ciência Política. Qualquer um desses. Ciência Política, inclusive, tem, na própria IPSA, que é a Associação Internacional de Ciência Política, tem um grupo de pesquisa só dentro dessa temática que a gente está discutindo aqui, que é o 9, né, do qual eu faço parte. Que é IPSA, Associação Internacional de Ciência Política, sede em Montreal, no Canadá. E, inclusive, Silmere, né, que é desse grupo, ela vai participar, agora vai ser online. Eu não fui porque a minha mesa acabou cancelada, porque os professores acharam que a IPSA estava cobrando muito caro por um congresso online, $300, apesar que $300 hoje está caro para a gente que é brasileiro, né? $300 hoje para a gente que é brasileiro dá quase R$2.000, né? Quando você vai pagar as taxas, tem que pagar a taxa de cartão de crédito, 6%, né? Com $1 aí. Para estudante, no caso de Silmere, ela pagou $175, deu R$1.000 e poucos. Qual é o nome do grupo? O da IPSA? É o ARC9, de estudos em relação à justiça e ao judiciário. É o RC9. RC9. É um dos mais antigos, inclusive, tá? Professor, no caso, vai ter renovação desse grupo de pesquisa da gente para o segundo semestre? Deve ter, aí a gente avisa. Deve Certo. ter. Eu tenho que entregar o relatório agora em junho, né? Tem que entregar o relatório de quem concluiu as atividades. Como eu disse, eu não vou exigir mais, vou deixar facultativo para quem quiser fazer o resumo e o fichamento, e só vou colocar a presença normal de todos em relação a entregou os resuminhos, né? Entregou o resuminho, ou, por exemplo, quem já fez o resuminho de outro semestre e agora fez outra coisa, ou fez um projeto, que nem o caso de vocês, Letícia, aí entrega o projetinho, enfim. Resuma o projeto, aí a pessoa escolhe. Se fez mais de um, basta entregar um. Teve gente que fez mais de um, né? Teve gente que fez vários. Então, de Michele aqui já está corrigido aqui. Falta eu corrigir. Aliás, Lucas, dê uma repensada, aí você manda de novo, viu? Aí eu dou uma correção. Entenderam, gente? Então, dá uma refeita aí dentro daquilo que a gente está discutindo e manda para a gente. Um detalhe bem interessante, pronto, uma coisa também bem interessante de se analisar, e aí eu dou uma dica para você em relação à questão do racismo,
seria o percentual carcerário, proporcional comparando a população, né? Em relação a isso, o percentual também de mortes através de homicídio. Aí diz, sim, tem muita gente que questiona isso, né? Diz assim, olha, os negros não são mortos porque são negros. Só que aí a pessoa esquece a situação de vulnerabilidade que a população negra vive, né? Que aí a pessoa pensa, não, só mata, exemplo de morte por racismo é como a Ku Klux Klan fazia, né? Obviamente que o Brasil, inclusive, nunca teve uma Ku Klux Klan, né? Que, como vocês sabem, linchavam e queimavam as pessoas em praça pública, né? Até relativamente pouco tempo atrás, acho que até a década de 50 e 60, antes nos Estados Unidos, né? Antes do marco dos direitos civis da população negra, votado na Suprema Corte Americana, ainda era relativamente comum esse tipo de prática, né? Ou mesmo na África do Sul. Então, o Brasil, e aí Darcy Ribeiro, que acho que vocês já ouviram falar, e se não ouviram falar, pesquise sobre ele. Darcy Ribeiro dizia que o racismo no Brasil é hipócrita e mais perigoso. Mais perigoso porque se mantém, né? E naquele discursinho de igualdade, de democracia racial, etc. Mas a gente sabe que a população negra é a mais vulnerável e o fato de morrerem por assassinatos mais negros, ou você ter mais negros na cadeia do que brancos, inclusive proporcionalmente, considerando a população, isso não é mera coincidência, viu? Do mesmo jeito que a utilização da Lei de Segurança Nacional, e eu estou fazendo um artigo nesse sentido, vou mandar agora, vou terminar depois das provas, né? Vou terminar depois das provas do artigo. Não é mera coincidência o uso da Lei de Segurança Nacional da década de 2020, não. E também não pode ser acreditado somente ao maluco que está na presidência da República. Isso aí tem a ver com a justiça de transição de baixo nível. Então, justiça de transição de baixo nível, no qual não houve a superação devida, né, do autoritarismo na sociedade brasileira, leva a isso. Então, repare que não é só o governo federal que invoca a Lei de Segurança Nacional, não. O próprio STF usa. Inclusive no caso do deputado bolsonarista, né? Então, aquilo é sintoma. Do mesmo jeito, é sintoma. Sim, Michele, Darcy Ribeiro é maravilhoso, escreve muito bem, inclusive é das leituras mais agradáveis que a gente tem, porque, por exemplo, pega um Fernando Henrique Cardoso, eu respeito Fernando Henrique Cardoso como intelectual bastante, né? A leitura dele não é muito agradável, não. Não sei se algum de vocês já leram os livros de Fernando Henrique Cardoso. Tipo, Desenvolvimento e Dependência. Eu li no tempo da faculdade, em Sociologia, né? Não é muito bom, não, os textos. Assim, para você ler, não é muito agradável. Mas a Darcy, não. Darcy é uma viagem. E outra, eu adoro aquele meme que, inclusive, aquilo ali é um depoimento que ele deu num documentário. Não sei se vocês sabem, né? Ele disse, eu queria fundar a universidade no Brasil e falhei. Ele sabe que ele foi ministro da Educação, né, no Brasil. E foi secretário de Educação no Rio. Quem criou as escolas de tempo integral foi ele, no Brasil. Né, eu queria salvar as crianças e falhei. Eu queria salvar os índios e falhei. Mas eu detestaria estar no lugar de quem venceu. E no Rio, não sei também, ele disse isso. Aí tá, inclusive tem, vocês podem achar vídeos dele, assim como Paulo Freire, né? Vocês podem achar vídeos dele no YouTube. E ele alertando, por exemplo, quando ele criou o projeto de escolas de tempo integral no Rio, que toda a favela, toda a comunidade no Rio tinha uma escola de tempo integral. Pronto, Samuel, já é o seguinte, em relação ao tema, vocês têm que trabalhar os temas que o nosso projeto está pesquisando, tá? Qual é o tema que os nossos projetos estão pesquisando? Justiça internacional e direitos humanos, tanto o sistema interamericano quanto o sistema ONU, dentro dos seguintes eixos temáticos: violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. Entendeu? Ou seja, justiça internacional dentro dessas áreas. Violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e a democracia.
Então, o conteúdo, o tema de pesquisa e o resuminho tem que ser feito levando em consideração esses temas, entendeu? Professor, naquele dia que a gente debateu sobre o Império Japonês, e a gente falou da questão de se existia algum tipo de opção para a justiça de transição ali, que para mim foi mal. Se teve, não sei, mas foi mal feito. Será que seria um tema bom para colocar naquele Congresso de Direito Internacional, ou é muito viajado para Não, ir? viajado não é não. Agora, é o que eu estou lhe perguntando. Eu não conheço o processo de transição no Japão. Se você quiser pesquisar, Letícia, a gente pode até dar uma olhada. A gente pode até dar uma olhada, mas aí teria que ter um domínio de inglês, você, do bom, viu? Do bom não, suficiente para ler, B1 para cima. Mas a ideia é interessante. Agora, interessante, eu nunca ouvi falar de justiça de transição no Japão. Assim, tem matérias que falam dos problemas de não ter sido desenvolvido dentro da escola, por exemplo, numa matéria, digamos que de história, sobre o imperialismo japonês, entendeu? Apareceu alguma coisa aqui, viu? Como Eu se vou lhe eles, mandar. Apareceu. certo, como se eles omitissem mesmo da própria história esse fato que aconteceu há pouco tempo, né? Querendo ou não, era século Está passado. falando, inclusive, está falando em relação aos tribunais que ocorreram em Tóquio, que eu tinha falado, né? Depois da Segunda Uhum. Guerra Mundial. Pronto, tem um artigo aqui de uma universidade que eu vou pedir que você dê uma lida e depois me dê um retorno, se você acha que teve habilidade. Eu não conhecia, ele está aqui no chat, Eu vou salvar. entendeu? Salve, dê uma olhadinha para ver. Tem outro aqui também, bem interessante. Pode mandar, professor. Eu vou salvando o link. É porque eu acho uma coisa tão pouco abordada, falar do Oriente ou da parte asiática. Não, mas está na moda, e inclusive a gente está incentivando bastante isso, até porque o FPE tem o Instituto Ásia hoje, entendeu? Aí pode ser interessante, pode ser interessante. Pronto, inclusive tem outro artigo que eu vou colocar, esses dois são informativos, em relação à questão das mulheres conforto do Japão, né? Que o Japão obrigou mulheres na Coreia, nesse caso especificamente da Coreia, a se prostituírem para os soldados japoneses durante a Segunda Guerra, né? Foi. Victoria, deixa eu olhar a pergunta aqui que a Vitória colocou. Victoria, está perguntando aqui, dentro desses temas, temos que abordar exclusivamente o que foi trabalhado nos encontros, o que podemos pesquisar por fora? Veja só, Victoria, pode pesquisar coisa por fora, desde que seja dentro dessa temática que a gente está falando aqui, ou seja, justiça internacional e direitos humanos naquelas áreas. Violência estatal, povos indígenas, políticas públicas, justiça de transição e democracia. Mas pode sim ser alguma coisa por fora, alguma coisa que a gente não discutiu profundamente, entendeu? Ou não discutiu especificamente, mas tem que ser dentro assim desses eixos temáticos, né? Que é aquilo que o nosso projeto se propõe, entendeu? Deixa eu olhar aqui se aparece mais alguma coisa, né? Bem interessante. Tem um aqui que até é do mesmo autor. Pronto, outro artigo científico em relação a japoneses, na questão de experimentos que o exército japonês fez em seres humanos. Esse Kaufman é de onde? É de Yale. Só sei que ele é judeu e ensina em Yale, então o cabo é bom. Viu, Letícia? Mais um artigo, viu, científico.
Aparentemente também muito bom, viu? Da revista de Yale, da Universidade de Yale. Deixa eu olhar aqui qual é a área dele. PhD em Relações Internacionais. Tarará. Bacharel em Ciência Política. Acaba é bom, viu? PhD em Relações... doutorado, PhD, né? Apesar que PhD diz que é mais que doutorado. Mas aqui no Brasil é uma coisa só, viu? O meu orientador de mestrado, ele fez PhD na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, fica no interior de Nova York. A Universidade de Cornell é uma das mais famosas dos Estados Unidos, faz parte daquela liga das grandes universidades americanas, né? Cornell, Harvard, Stanford, etc. Columbia. E aí ele dizia que PhD é mais do que doutorado, porque PhD são 6 anos, né? E aí ele passou, mas por outro lado eu entendo, porque ele passou 6 anos no interior do estado de Nova York, no frio da Morrinha. É frio, viu? Aliás, Nova York já é frio. E o interior, principalmente, aí é que é pra torar mesmo, né? Eu falo isso que vocês sabem, né? Eu fiz intercâmbio lá, mas só período de férias mesmo, peguei inverno, mas período de férias. Mas é frio e o interior é frio mesmo, pra torar. E ele passou 6 anos lá, né? Ele fez... Pronto, ele fez ciência política, né? Aí, quem ensinava lá, para vocês terem ideia, quem ensinava ciência política lá era Hannah Arendt, a filósofa Hannah Arendt. Na época dele, não, né? Porque ele é bem mais novo do que... acho que na época que ele estudou lá, Hannah Arendt já tinha morrido. Já faz tempo. Deixa eu olhar, acho que Hannah Arendt morreu nos anos 70. Deixa eu olhar aqui qual foi o ano que ela morreu. A filósofa, né? 76. Não, 75. Não, ele já tinha morrido. Acho que ele foi nos anos 90 para lá. O meu orientador. Ela morava em Nova York, né? Mas ensinava lá em Ítaca, que fica a Universidade de Cornell. É uma cidadezinha pequena. Ítaca. 29 mil habitantes. Praticamente só tem a universidade lá, o pessoal da universidade, que a universidade é gigantesca. E o frio comendo no centro. Não, agora tá 33 graus, tá mais quente do que Caruaru. Poxa, tá quente. 33 graus agora. Mas já tá chegando perto do verão americano, né? Eu imagino. Marcos, aberto tem o de Coimbra, né? Tá sabendo desse? Mas vai abrir mais, viu? Vai abrir um bocado agora. Sempre que for abrindo, eu vou postando lá. Sim, Michele, quem estudou com ela foi Celso Laffer, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Fernando Henrique. Aí ele estudou. Mas Celso Laffer tem mais de 70 anos, né? O meu orientador de mestrado, ele tem 50 e poucos anos, Flávio Rezende. Ele foi lá nos anos 90. Ela já tinha morrido. E também Celso Laffer, como Hannah Arendt, é judeu. Letícia, você ia falar o quê? Era para perguntar uma coisa, professor, sobre o que era um autor que ele tem 5 volumes, eu estava vendo, eu achei em PDF, sobre a ditadura, Hélio Gaspari. Já ouviu falar? Sim, ele é jornalista. Vale a pena, assim, eu estava dando uma olhada, pelo que eu li do primeiro, eu gostei, agora do resto eu não sei falar, mas eu vou contar. Hélio Gaspari, não sei se você sabe, ele é... Primeiro, ele é italiano naturalizado brasileiro, né? Hélio Gaspari, a gente tem que saber o que lê e o que não lê, tem que ter cuidado, porque é o seguinte, Hélio Gaspari, ele teve acesso aos documentos pessoais
de dois grandes líderes da ditadura, que foi Ernesto Geisel, que foi presidente, e o seu ministro, ou como alguns diziam, o primeiro-ministro, Golbery Couto. Porém, Ernesto Geisel e Golbery Couto não eram da linha dura, era do movimento da ditadura chamado Sorbonne. O Sorbonne eram os militares mais inteligentes da época da ditadura, os mais razoáveis, e Geisel, os dois, Geisel e Golbery, eles planejaram o processo de redemocratização no Brasil. Foram eles que planejaram. Só que, porém, aí a leitura que Hélio Gaspari faz, né? Ele conversou com os dois deram os documentos deles para ele, inclusive todo o acervo pessoal que tinha em casa para ele analisar e escrever aqueles livros, tá? Qual é o problema? É que Hélio Gaspari coloca Golbery e Geisel como heróis que evitaram que a linha dura tomasse conta do Brasil e prosseguisse a ditadura. Eu avalio, enquanto estudioso da área, né, com doutorado e tudo na área, qual é a minha visão? É o seguinte, Golbery e Geisel eram muito inteligentes e eles sabiam que o governo da ditadura não ia poder durar para sempre. Então, era melhor que a própria ditadura fizesse a abertura, e como os dois diziam, lenta, gradual e segura para os próprios militares, do que chegar a um ponto que a ditadura caísse pela vontade popular e houvesse o julgamento dos responsáveis, entendeu? Então, eu tenho uma análise da figura dos dois totalmente diferente da análise de Hélio Gaspari, que coloca eles, como eu disse, como heróis. Eles não foram heróis, eles foram dois militares, eram duas pessoas inteligentes, cultas, viu? Muito cultas, inteligentes, não eram brucutu. Brucutu, pronto, é que nem eu estou dizendo, os militares na ditadura tinham os dois tipos, tinham o Sorbonne, ou esguiano, como eles me chamavam, que eram os inteligentes e que eram razoáveis, e que sabiam que a ditadura não podia durar para sempre e que eles teriam que entregar o poder para os civis mais cedo ou mais tarde. E do outro lado tinha os brucutus, que eram aqueles militares, linha dura, que tudo era na base da ignorância, na base da violência, e que não queriam entregar o poder para os civis, certo? Inclusive, no final da ditadura, a principal ameaça eram os brucutus, não era a guerrilha, porque a guerrilha foi esmagada literalmente, né? Inclusive, pronto, e outro motivo pelo qual eu não considero Geisel um herói. Inclusive, Hélio Gaspari fala isso nos livros. Geisel mandou matar os guerrilheiros. Fosse pego, executar. Ele até tem uma gravação que ele mostra isso. Ele diz assim, olha, eu acho esse negócio de matar uma barbaridade, mas tem que ser. Então, onde é que ele foi herói, né? Ele não foi herói, ele era um militar inteligente, né? Eles neutralizaram a guerrilha, praticamente só ficou vivo, inclusive isso é muito questionado hoje pelos negacionistas, né? Mas, concretamente falando, da ditadura, só escapou quem não era perigoso, porque quem era perigoso eles mataram, como Lamarca, como Oswaldão, como Marighella, entendeu? Eles fizeram isso, eles deram a limpa, e de quem fosse de esquerda e fosse perigoso, eles deram a limpa, literalmente, né? Mataram, não deixaram vivo, assim, que fosse perigoso, só ficaram mesmo aqueles que eram a favor, que eram contra a luta armada da esquerda, né? Como o próprio Luiz Carlos Prestes, que era contra a luta armada. Quem era a favor da luta armada na esquerda, esse tipo de coisa, somente os três, né? Lamarca, Marighella e Oswaldão. Morreram, né? Então, dá para usar, sim, Letícia, Hélio Gaspari, não como fonte única, entendeu? Mas ele traz muita coisa interessante. Não, eu perguntei porque a gente estava fazendo, né, para revisão de literatura. Dá para usar. Com cuidado, dá para usar, entendeu? E Geisel também, com cuidado de saber ler ele, né? Aí é o meu papel também de indicar isso. Outra coisa, é papel meu de indicar no que vocês podem usar e se está adequado o que vocês usaram dele ou não. Por exemplo, Geisel, ele mandou fechar o Congresso em 77, né? Também.
mandou matar os guerrilheiros perigosos e fechar o Congresso, né? Então, como é que você vai considerar que um cara desse era herói? Não, ele era um militar inteligente e ele sabia que tinha que entregar o poder para os civis, porque senão a população ia acabar derrubando a ditadura mais cedo ou mais tarde, ainda mais naquele contexto de crise econômica. Entendeu, Letícia? A hiperinflação e a crise econômica pesada começou no Brasil naquela época, que você tinha inflação de 100% ao mês, tal. Né? Hoje em dia a gente reclama com 20%, aliás, não chega a 20, não chega a 10% oficial, né? A inflação hoje é muito setorial, por exemplo, na área de alimentos, esse tipo de coisa. Mas naquele tempo, Ave Maria, era uma loucura. É muita coisa para ler dele, mas a gente dá um jeito lá. Uma Não, vantagem entende, também é né? que ele tem uma leitura agradável. Eu acho que é porque, como ele era jornalista, era Ele mais. é jornalista ainda, ele escreve Ele tá ainda, vivo? apesar da idade. Tá vivo. Ixi, tá querendo matar o homem. Professor, assim, tá difícil ver um escritor que preste, que esteja vivo. Tá vivo, deixa eu olhar a idade dele. Ele tem 77 anos. Ele nasceu em Nápoles. Ele é colunista da Folha de São Paulo. E de vez em quando escreve coisas, né? Pronto! Ele coloca o que Geisel pensava de Bolsonaro. Adivinha o que é que Geisel pensava de Bolsonaro? Ele fez uma matéria disso, no caso. Não, o Geisel já tinha comentado que Bolsonaro não quis botar uma bomba no quartel Uhum. quando estava lá no começo da carreira. Pronto, ele disse que Bolsonaro era um mau militar. É verdade. Você acha, no meio do livro tá lá. Geisel comentando sobre Bolsonaro, né? Que ele não ia com a cara dele de jeito nenhum. E aí ele lembra, né? Geisel, na verdade, era mais alemão do que brasileiro, inclusive na mentalidade, entendeu? Ele era filho de alemães e ele descreve bem isso, né? Inclusive esses aspectos. Geisel tinha mais uma mentalidade alemã do que brasileiro, por ser filho de alemães, outra coisa, nem alemães católicos, eram alemães protestantes, né? Então ele era uma pessoa assim, era uma pessoa que nem eu disse, ele não era um brucutu, daquele acha que vai resolver tudo na força, mas ele achava que a força deveria ser usada em determinados momentos, né? Então vale a pena, leia, a leitura dele é muito boa, e como eu disse, ele tá vivo, pode procurar os artigos dele na Folha de São Paulo. Vale a pena, ele escreve bem. Vou procurar. E, diferente de outros imigrantes italianos, aprendeu a falar português corretamente, porque alguns italianos ficam com preguiça. Como as línguas são parecidas, ele só aprende aquilo que é diferente, né? E realmente é complicado você estudar uma língua parecida, né? Mas você tem que saber o que é igual na sua e o que é diferente, né? Eu falo as três línguas, as três parecidas, italiano, espanhol e português. E aí você tem coisa que é parecida em uma, tem coisa que é parecida em duas e outra não é parecido. É bem interessante isso aí. Pronto, pessoal, mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer coisa, mandem para o nosso e-mail, tá certo? Por nada, gente. Beleza, Lucas. Repensa aí e já vai mandando, viu? Pode ir mandando. Ok, pessoal. Boa tarde, viu? Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Um bom final de semana.